Eu vejo muita gente dizer que o Zeus é quase invencível, mas eu vim aqui trazer pra vocês 10 deuses que poderiam vencer ele. Inclusive, tem sim deuses gregos nessa lista. Se você puder, por favor, vai se inscrevendo aí, também avaliando o vídeo, deixando o seu like, porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo e você pode mudar qualquer quantia com ele. E também se torne membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. A lista vai começar dos que tem menos chances até os que tem mais chances. Inclusive, vocês vão ver uma porcentagem abaixo do nome de cada um, que seria a porcentagem de vitória que eu acho que eles têm. A Atena é a deusa da sabedoria, das artes e da guerra da mitologia grega. Ela é também conhecida como a deusa protetora da cidade que tem o seu nome, Atenas. Dizem que ela é praticamente invencível em batalha, não é à toa que ela sempre humilha o seu irmão, que é o Ares, que também é um deus da guerra. A única diferença dos dois é que o Ares é um deus da guerra mais sangrenta, enquanto a Atenas é mais estratégica. Mas o principal motivo dela estar aqui nessa lista é por causa do nascimento dela. Tem uma versão mais antiga que é meio curiosa, que diz que na verdade a Atena seria uma filha de Cronos, e sendo assim ela seria uma irmã de Zeus, e não filha. Mas a versão mais conhecida que faz ela estar aqui na lista é que ela é filha de Zeus, e tudo começa com uma profecia. Assim como aconteceu com o avô de Zeus, que é Urano, e também com o pai dele, que é o Cronos, ele estava destinado a ser destronado por um de seus filhos. E segundo essa profecia, seria um filho que ele teria com Metis. Para evitar a profecia, o Zeus engole a Metis. Só que depois ele acaba sentindo dores de cabeças insuportáveis, então ele pede pro Hefesto abrir a sua cabeça. E disso nasce a Atena. Agora você deve estar se perguntando, se tem essa profecia, então por que ela só tem 10% de chance de vitória? Bem, é porque apesar de ter essa profecia, não me lembro de uma história mostrando que ela tenha se cumprido. Essas profecias não necessariamente vão acabar com um confronto direto de um pai contra o filho em uma luta, em um x1, entendeu? E o Zeus também, apesar da profecia, parece que ele confia bastante na Atena até, e até mesmo deu a égide pra ela. Poseidon é o poderoso deus dos mares da mitologia grega, inclusive ele também é o irmão mais velho de Zeus. A principal coisa que poderia dar uma vitória para ele em uma possível luta contra os Zeus é a sua arma, ou seja, o seu tridente. Caso você não saiba, o tridente do Poseidon não é uma arma qualquer, não é só um garfinho de churrasco. Na verdade, o tridente é o que faz ele ser o Poseidon. Com o tridente, o Poseidon pode controlar as águas, causar terremotos e o principal de tudo, ele pode causar tempestades. E se ele pode causar tempestades, ele pode causar raios também. E de certa forma ele pode tentar rivalizar com os raios de Zeus. Porém, a sua principal força é sua principal fraqueza também, já que se ele perdesse o tridente ele não poderia fazer muita coisa. O Hades é o governante e também deus do submundo da mitologia grega, ele também é irmão de Zeus, e é o único deles que não vive no Monte Olimpo, ele prefere ficar no submundo mesmo. E o nome dele, que é Hades, também é o nome do submundo. De armas ele tem o garfo e também o elmo da invisibilidade. E o elmo sem dúvida dificultaria pelo menos um pouco a batalha pro lado dos Zeus, além do fato do Hades poder usar o submundo ao seu favor. Pra vocês terem uma ideia, o Hades era tão temido pelos gregos que o nome dele era pouco falado. Mas mesmo assim, tirando o fato da Perséfone, é difícil imaginar o Hades querendo sair do submundo pra fazer alguma coisa. A Hera é deusa do casamento, da maternidade e protetora das mulheres na mitologia grega. Ela também é a esposa e a irmã de Zeus. E apesar de não parecer isso e na maioria das vezes até ignorarem isso, a Hera é muito poderosa, tanto que ela é chamada de deusa das deusas, meio que uma contraparte de Zeus, que é o deus dos deuses. Ela era ciumenta e muito violenta quando se tratava de traição, principalmente quando era o Zeus, né? Até mesmo o Zeus tinha muito medo dela. Ela tentou matar vários filhos dos Zeus, principalmente o Hércules, que deve ser o que ela tem mais raiva e o mais famoso deles também. Inclusive, todas aquelas histórias dos 12 trabalhos de Hércules acabam sendo o resultado disso. Quem mais ou menos ela aceitou de boa foi o Hermes, por causa da beleza e da inteligência dele. Eu digo mais ou menos porque quando ela descobriu, é claro que ela sentiu muita raiva. Tem uma história que diz que uma vez o Zeus estava lá de boa com uma amante dele e ele percebeu que a Hera estava chegando e desesperado para esconder o que ele estava fazendo, ele transformou a amante dele em uma vaca. Só que mesmo assim a Hera ficou desconfiada e pediu aquela vaca de presente. E o Zeus, como não tinha o que ele fazer, ele deu. A Hera pegou aquela vaca e deixou sob os cuidados de Argos, que era um gigante que tinha vários olhos, e quando ele dormia ele nunca fechava todos, ou seja, ele sempre estaria ali vigiando. O Zeus começou a sentir muita pena da sua amante e resolveu dar um jeito. Ele pediu para que o Hermes matasse o Argos. O Hermes foi lá, tocou uma música, fez com que o Argos dormisse e depois cortou a cabeça dele fora. Mas mesmo assim a Hera nunca parou de perseguir essa amante de Zeus, ela só foi parar quando Zeus prometeu que nunca mais teria nada com ela. Aí a Hera transformou ela de volta. Mesmo com todo esse poder, os planos da Hera normalmente não dão muito certo, por isso que ela só tá com 20%.
O Raijin é um deus japonês que sempre anda com o Fujin, que é o deus dos ventos, mas aqui eu só vou considerar o Raijin mesmo. Raijin é deus dos trovões, dos relâmpagos e até mesmo da guerra da mitologia japonesa. O interessante é que ele era meio que um monstro também, ele tinha cabelos longos, garras e dentes afiados e também era meio avermelhado. E para fazer os trovões ele usava tambores. E o que eu disse pro Poseidon também vale pro Raijin, porque como ele controla os trovões, meio que ele poderia dar uma counterada nos poderes de Zeus. Só que para ele ter 100% dos seus poderes mesmo, ele tem que ter o Fujin do seu lado. Para vocês terem uma ideia de como esses dois são fortes, tem uma lenda que fala que uma certa vez o Buda pediu para que seu exército celestial caçasse esses dois, porque eles eram monstros. E o Fujin e o Raijin tiveram que enfrentar 33 deuses e deram muito trabalho, viu? Só que depois foram capturados e colocados para trabalhar no céu. Agora daqui pra frente são deuses que muito provavelmente venceriam os Zeus. Aqui eu vou fazer um resumo sobre Odin, tá? Caso você queira algo mais detalhado, eu vou deixar no card na descrição uma batalha que eu fiz entre ele e os Zeus. A principal vantagem do Odin é que ele é muito inteligente, mas muito mesmo. Ele bebeu da água do poço de Mimir e se pendurou na Yggdrasil até saber mais sobre as runas. E com as runas ele poderia counterar os raios de Zeus ou até mesmo prender os Zeus, selando ele. Além disso, ele ainda tem o Hunin e o Munin, que já poderiam ter avisado ele sobre a existência de Zeus. Ele só não tá com uma porcentagem muito maior aqui de vitória, porque apesar de tudo, os Zeus ainda tem um poder destrutivo muito maior. Eu sei que deve ter uma galera agora que deve estar pensando que esse tá louco, o Zeus derrotou o Cronos. Calma que não é bem assim. O Zeus não derrotou o Cronos sozinho. Ele teve a ajuda do Poseidon, que atacou o Cronos junto com ele, e também a ajuda do Hades, que ficou invisível e roubou as armas do Cronos. O Zeus dificilmente conseguiria derrotar o Cronos sozinho, porque se fosse assim nem precisava de Titanomaquia. É bom lembrar também que o Cronos foi um grande líder, tanto que o seu reinado foi considerado a Era de Ouro. E também foi o Cronos que derrotou o Urano, se bem que não foi sozinho também. Como eu disse, antes do Cronos, quem reinava era o Urano. Ele foi criado pela Gaia e junto com ela ele teve vários titãs, gigantes e etc. Ele era extremamente poderoso, só que quando ele ficou sabendo de uma profecia em que um filho dele acabaria destronando ele, ele começou toda vez que nascia um filho novo a empurrar de volta para o ventre da Gaia. E é claro que a Gaia não gostava nem um pouco disso, então ela começou a bolar um plano para acabar com o Urano. Ela fez uma foice e deu para o seu filho, que era o Cronos, e pediu para que ele castrasse o seu pai. Então o Cronos fez uma emboscada no momento que o Urano estava descendo na Terra para descansar. 4 titãs que ficavam nos 4 cantos do mundo seguraram Urano e o Cronos... Entendeu? Se nem o Cronos quis enfrentar o Urano de frente sozinho, não era o Zeus que iria, né? O Tifão dispensa apresentações, né? Ele apareceu faz pouco tempo aqui no canal em uma batalha entre ele e o Surtur. Caso você queira ver, vai estar no card na descrição também. De maneira bem resumida, ele humilhou os Zeus. Ele foi mandado pela Gaia para vingar os gigantes e também os titãs. E quando chegou no Deus do Trovão, ele deixou ele sem músculos e sem os seus raios. Mas ele tá aqui com 90% e não 100%. Isso é porque ele não finalizou os Zeus. Ele deixou ele ali, solto, sem prender. Isso resultou em os Zeus tendo ajuda e depois derrotando o Tifão. A Trimurti é formada por 3 deuses do hinduísmo: o Brahma, que cria tudo, o Vishnu, que mantém a ordem de tudo, e o Shiva, que destrói tudo. E qualquer um desses 3, se enfrentasse os Zeus, acabaria com ele antes sequer dele fazer alguma coisa. E se eles usassem suas armas, eles acabariam com a batalha antes sequer dela acontecer. A arma do Shiva, por exemplo, acabaria com o universo antes sequer dos Zeus piscar. Caso você queira saber mais sobre essas armas do hinduísmo, eu vou deixar aqui pra você também. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando o like ou dislike, se inscrever no canal. Se vocês acham que eu esqueci de colocar algum deus aqui na lista, deixe aí nos comentários, que eu vou estar fazendo uma parte 2 talvez, hein? Valeu!